Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos nesse trabalho de leitura comentada do texto de Freud e também de Lacan, onde hoje nós vamos trabalhar um texto chamado Construções na Análise, de 1937. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que vocês, quando forem trabalhar com os textos, que procurem dessa edição, tá? Da Autêntica, que é uma edição mais fidedigna à teoria, Então, hoje nós vamos bater um papinho aqui a respeito desse texto, fazer a leitura comentada, como eu já venho fazendo outros textos, a negação, a transferência, sobre a psicoterapia, recordar, repetir, elaborar, já são textos que vocês conseguem encontrar aí nas redes sociais, na internet, eu fazendo essa leitura comentada. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma abertura, localizando aí a todos vocês num ponto que acredito ser fundamental para a gente entender, afinal de contas, por que Freud escreve esse texto, Bom, Freud ele havia escrito um outro texto em 1925 sobre a negação, um texto clínico, onde ele está discutindo a respeito das negações, quando o paciente, ou a negativa, que também é uma tradução possível, quando o paciente diz não, para uma intervenção do analista, ou quando o paciente fala que não se lembra de nada, ou quando o paciente fala que não essas construções que o analista fez, a partir do relato do paciente, não é bem por aí, tá errado e tal. Freud foi acusado, então, por alguns leitores, inclusive Popper, pega esse texto do Freud, faz uma Popper, para quem não sabe, é um dos grandes epistemólogos da filosofia e da ciência. Então ele pega esse texto, faz uma leitura um pouco quanto equivocada, acreditando que, interpretando o texto do Freud, acreditando que, bom, o analista está sempre com a razão, ou seja, o analista é aquele que sempre sabe, Então Freud, vendo o que estava se produzindo, resolve escrever um outro texto, colocando isso em questão, que, olha, na realidade não é o analista que sempre sabe, Se vocês pegarem o texto da negação, isso está muito claro lá, o Freud não vai dizer assim, olha, o analista tem a razão, você tem que botar isso na cabeça do teu paciente, não, o nome disso é psicoterapia, não tem nada a ver com psicanálise, tá? Muito pelo contrário, aliás, essa ideia de que o analista saberia mais do que o próprio paciente, mais do que o próprio analisante, é uma ideia muito equivocada da psicanálise. Por quê? Porque, a rigor, o analista só sabe aquilo que o paciente lhe relata. Então, inclusive o Lacan vai fazer um trabalho sobre isso, se eu não me engano, Função e Campo da Fala e da Linguagem, apontando justamente isso, dizendo assim, olha, seja o psicoterapeuta, seja o médico, seja o psicanalista, seja quem quer que seja, há uma questão aqui que deve ser pensada, que todos eles trabalham tão somente com o relato do paciente, ou seja, com aquilo que o paciente tem capacidade, condições, de dizer. Então trabalhamos todos com a fala. A questão é que o analista opera de uma outra forma com a fala. Não opera com a fala no sentido de tentar encontrar uma verdade absoluta, que seria a fonte ou a causa, de tudo isso que o paciente geralmente se queixa. Mas muito mais, o analista está ali trabalhando com a verdade, em uma dimensão discursiva, e aí vocês têm ali os 4 discursos de Lacan, e essa verdade vai ser o produto de um saber. Isso é bem bacana, Isso aí está no discurso analítico.
Vamos lá, o discurso analítico, lembrem dos 4 discursos, né? Quando o Lacan trabalha com os 4 discursos. Então eu estou colocando algumas balizas aqui para a gente poder se entender um pouquinho melhor já no começo, né? O Bruno Moreto acabou de entrar, bem-vindo, Bruno. O pessoal do ESP está aqui fazendo as gravações hoje. Vamos lá, vamos seguir então. Então, historicamente falando, Freud já estava lá na Inglaterra, né? Um dos últimos textos que Freud publica na sua íntegra. Nesse texto, inclusive, Freud volta, né, com as questões da formação do analista, né, com as questões do objetivo de uma análise. Afinal de contas, qual é o objetivo de uma análise, né? Freud está, então, pegando esses elementos, pensando, tá, a partir disso daí e trabalhando nesse texto aqui, ok? Vamos lá, então. Construções na análise, o texto de 1937. Um pesquisador de grande mérito, a quem tenho em grande conta por ter feito justiça à psicanálise em uma época em que a maioria dos outros se afastavam dessa responsabilidade, fez, certa vez, contudo, um comentário tanto ofensivo quanto injusto sobre a nossa técnica analítica. Veja, o que o Freud está discutindo aqui sobre a técnica psicanalítica, sobre o manejo da clínica, né? Dizia ele que quando apresentamos ao paciente as nossas interpretações, estaríamos agindo contra ele, segundo o famoso princípio, cara eu venço, coroa você perde. Pensa lá no joguinho de cara ou coroa, né? Onde eu vou jogar cara e coroa com você, e aí eu falo, olha, cara eu ganho, coroa você perde, né? A gente brincava quando criança do par ou ímpar, né? Par eu ganho, ímpar você perde. Bom, continuando. Isso significa que se ele concorda conosco, se o paciente concorda com a interpretação do analista, estamos com razão. Mas se o paciente nos contraria, então seria apenas um sinal de sua resistência e, portanto, mostraria que temos razão. Olha que interessante, Freud não foge do debate, muito pelo contrário, né? Ele está dizendo assim, olha, esse pensamento é muito equivocado, porque não se trata disso, né? Dessa forma, sempre teremos razão diante de uma pobre pessoa desamparada que analisamos, não importando como ela possa se comportar diante das nossas confrontações. Como é verdade que um não de nosso paciente, em geral, não nos move a abdicarmos de nossa interpretação, considerando equivocada, tal exposição da nossa técnica foi muito bem-vinda para os adversários da análise. Por isso, vale a pena apresentar em detalhes como costumamos avaliar o sim e o não do paciente, a expressão de sua concordância e de sua oposição durante o tratamento analítico. Evidentemente, durante essa justificativa, nenhum analista, no exercício de sua atividade, ouvirá algo que já não saiba. Isso em 1937. Hoje pode ser que algumas pessoas que se metem a sustentar essa função de analista talvez estejam, inclusive, lendo pela primeira vez esse texto aqui com a gente, né? Sejam muito bem-vindos, né? Talvez tenham coisas novas por aqui. Vamos lá. Como se sabe, o objetivo do trabalho analítico é... Qual é o objetivo do trabalho analítico? Vocês sabem o objetivo de uma psicanálise? Eu acho isso bem bacana, né? Porque o Freud já coloca aqui em 1937, olha, como se sabe, como se todo mundo soubesse, né? Aí, vira e mexe, eu pergunto nas aulas, principalmente da pós-graduação lá do UESP, né? Qual é o objetivo do trabalho analítico? Eu dou aula de psicopatologia, introdução à psicopatologia, e o pessoal começa a falar, como que é? Melhorar, aliviar o sintoma, né? Extinguir o sintoma, nada menos psicanalítico que isso, mas ok. Né, fazer com que a pessoa viva melhor, né, autoconhecimento e tal. E a gente começa a ver quantos equívocos, né, são construídos a partir de bases, né, de leituras, que deveriam ser a base do trabalho analítico, apressadas, equivocadas. Né? Bom, o Freud diz, com todas as letras, nesse texto de 1937, a mesma coisa que ele diz em 1905, num outro texto chamado Sobre a Psicoterapia. Vamos lá. Como se sabe, o objetivo do trabalho analítico é fazer com que o paciente volte a suspender os recalques. Olha que interessante. O objetivo é suspender os recalques. Quais as consequências disso?
Não sei. Aí para cada um, né? Entendidos aqui no sentido amplo de seu primeiro desenvolvimento para substituí-los por reações que corresponderiam a um estado de maturidade psíquica. Vou dar aqui meu pitaco, né? Na minha experiência clínica, ao invés de recalcar, poder decidir, poder escolher. Para esse fim, ele precisa voltar a recordar determinadas vivências, emoções de afeto por elas desencadeadas, que atualmente estão sob o esquecimento. Então, para ler esse texto aqui, a gente já está vendo que vai ser preciso saber o texto do recalque, o texto do inconsciente, a dinâmica da transferência e recordar, repetir e elaborar. E a negação, né? Então, são todos os textos que nós já trabalhamos e vocês conseguem acessar aí nas redes sociais, no Instagram ou no canal do YouTube, ok? Sabemos que seus sintomas e suas inibições atuais são as consequências de tais recalques, ou seja, são substitutos do esquecido. Que materiais ele nos oferece para que, utilizando-nos deles, possamos levá-lo ao caminho da recuperação das lembranças perdidas? São vários, fragmentos dessas lembranças em seus sonhos, em si de um valor incomparável, mas em geral fortemente deformados por todos os fatores que participam da formação do sonho. Ocorrência que ele produz quando se entrega à associação livre. Ou seja, olha que interessante, né? Que ele produz, não é o analista que vai produzir. Tá? Ocorrências que ele produz, isso não estava lá. Acho que aqui já tem um ponto fantástico para a gente discutir. Isso é produto da associação livre. Bacana, né? A partir das quais podemos descobrir alusões às vivências recalcadas e derivados das moções de afeto reprimidas, assim como as reações contra elas. Por fim, alusões de repetições de afetos pertencentes ao recalcado em ações importantes ou triviais do paciente, tanto dentro quanto fora da situação analítica. A experiência nos mostra que a relação de transferência que se estabelece com o analista é especialmente adequada para favorecer o retorno de tais conexões de afeto. A partir dessa matéria-prima, como a chamamos, é que deveremos produzir o que queremos. Vamos lá então. Nesse parágrafo inteiro aqui, o Freud está retomando muitos conceitos, né? E está colocando aqui uma coisa muito bacana, né? Que vale a pena a gente parar um pouquinho e discutir. Primeiro que essa ideia que ele traz, né, durante toda a obra, né, que a psicanálise ajuda, né, tem como efeito preencher as lacunas de memória, né, e tal. Depois, no final do texto, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento, né, o que produz uma análise no sentido de um saber sobre si. Mas vamos devagar lá. O Freud está dizendo o seguinte, olha, isso tudo, né, são meios que nós vamos ter, tá, para tentar alcançar o objetivo de uma análise, ok? Através desses meios, ou seja, através desse caminho, né, que nós vamos percorrer com os pacientes, nós esperamos alcançar o quê? O objetivo da análise, que é qual? A suspensão do recalque, tá? Os efeitos da suspensão do recalque são vários, né? Freud vai colocar lá a questão do desfazer o sintoma, né? Do desmontar o sintoma, se a gente pode pensar aí o sintoma como uma montagem, né? Uma montagem surrealista. Eu acho que vocês conseguem entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo, tal qual o sonho, né? O sintoma se apresenta aí como uma montagem surrealista. Leiam lá o texto do Lacan, que fala um pouquinho disso, né? Dessas montagens e tal, que chama... Inclusive ele pega o Freud para discutir, né? Que chama a instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud. É um texto fantástico do Lacan, bem tranquilo de ler, principalmente para quem está começando, desde que tenha já, né, uma base sólida em Freud, né? Então, vamos avançando aqui. O que queremos é uma imagem dos anos de vida esquecidos do paciente, imagem que seja confiável e consistente em todas as partes essenciais. Aqui, porém, somos lembrados de que o trabalho analítico é composto de duas partes bastante diversas,
que ele transcorre em 2 palcos diferentes, que acontecem em 2 pessoas e a cada uma delas é atribuída uma tarefa diferente. Por um momento, perguntamos-nos por que não se chamou a atenção para esse fato fundamental há muito mais tempo, mas logo nos dizemos que nada nos foi omitido, que se trata de um fato de conhecimento geral, digamos que óbvio, que é destacado só aqui com uma intenção específica e que será devidamente tratado. Todos nós sabemos que o analisando deverá ser levado a se recordar de algo que ele vivenciou e recalcou. E as condições dinâmicas desse processo são tão interessantes que, diante disso, a outra parte do trabalho, que é o empenho do analista, passa a ficar em segundo plano. De tudo o que é essencial aqui, o analista não vivenciou nem recalcou nada. Não pode ser a sua tarefa lembrar algo. Olha que bacana. Não é tarefa do analista lembrar o paciente as coisas que ele disse ou deixou de dizer, as coisas que ele vivenciou, como acontecia geralmente na hipnose, né? E como acontece até hoje nos tratamentos psicoterapêuticos por aí. O que então é a sua tarefa? Ele terá de inferir o esquecido a partir dos sinais por ele deixados, ou, mais corretamente, ele terá de construir o esquecido. Muita calma nessa hora e muita atenção aqui. Quando e com explicações ele comunica as suas construções ao analisando, é o que estabelecerá a ligação entre as 2 partes do trabalho analítico, entre a sua parte e a do analisando. Veja que interessante, o Freud não está dizendo aqui que a construção que o analista faz a partir da sua interpretação, ou seja, o analista lê a letra, lê o que se escreve em associação livre e interpreta, dizendo ao paciente a sua interpretação. Mas tem uma parte também do paciente, que pode ser acolher ou refutar isso. Bom, o seu trabalho de construção, ou se preferirmos de reconstrução, mostra uma ampla coincidência com o do arqueólogo, que escava uma moradia destruída e soterrada ou uma construção do passado. Na verdade, o trabalho aí é idêntico, apenas o analista trabalha sob condições melhores, dispõe de mais material de apoio, porque ainda se ocupa com algo vivo, e não com um objeto destruído e talvez ainda por outro motivo. Eu acho que aqui vale a pena a gente pensar nisso. O analista trabalha com algo vivo. O Freud está falando aqui desse algo vivo no sentido do paciente ou no sentido do inconsciente? Na verdade, continuando, mas assim como o arqueólogo constrói as paredes de um prédio a partir dos resquícios de parede ainda existentes, determina a quantidade e a posição de colunas a partir de depressões no solo, reconstitui os antigos ornamentos e pinturas de parede a partir de restos encontrados nos escombros, o analista procede da mesma forma quando tira as suas conclusões a partir de fragmentos de lembranças, associações e declarações ativas do analisando. Muita atenção aqui, o analista não tira isso do comum, do geral, de um outro paciente, ou da sua própria análise, ou da teoria, tá? O analista tira da onde? Daquilo que o próprio analisante disse. Isso é muito importante, né? A interpretação ou a construção, ela visa, na realidade, né, muito mais uma possibilidade de conectar as coisas que estavam desconectadas, produzindo com isso um efeito de... aqui eu vou usar o termo de Lacan, né, de enodamento, de encadeamento, né, pensando na cadeia aqui, né, de encadeamento de significantes. E a partir desse encadeamento, né, entre S1, S2, S1, S2, né, e aí a gente vai ter S1, 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 né, a partir desse encadeamento produziu deslizamento, né,
do sentido, tá? Então o analista vai trabalhar muito mais no sentido dessa construção. Olha que interessante. Construção de uma via, construção de um percurso que possibilite o analisante continuar falando sobre. O analista vai trabalhar muito mais por essa via do que pela via de interpretar, dando sentido e colocando, por assim dizer, uma tampa na panela, ou estancando, né? Fechando, obturando, né? Esse buraco que por aí tem escoado de alguma forma a pulsão. Ok? É óbvio que eu estou fazendo uma leitura de Freud a partir do meu percurso lacaniano, né? Se vocês pegarem outros analistas, vão pensar de outra forma esse texto. Então tenham isso muito claro, ok? Ambos permanecem tendo o direito indiscutível de reconstrução através de complementação e junção dos restos conservados. Também algumas dificuldades e fontes de erro são as mesmas. Olha Freud dizendo fontes de erros. Será que a gente também erra enquanto analista quando intervém? Eu não sei vocês, às vezes eu erro. Uma das tarefas mais delicadas da arqueologia, como se sabe, é a determinação da idade relativa de um achado. É quando um objeto aparece em uma determinada camada, muitas vezes cabe decidir se ele faz parte dessa camada ou se chegou até aquele local mais profundo por uma perturbação posterior. É fácil inferir o que corresponde a essa dúvida nas construções analíticas. Dissemos que o analista trabalha sob condições melhores que a do arqueólogo, porque também dispõe de material para o qual não há correspondente nas escavações. Por exemplo, as repetições de reações oriundas de tempos primevos e tudo o que é revelado em termos de repetições através da transferência. Olha aqui a questão do vivo, do aqui e agora. O Freud no texto A Dinâmica da Transferência, ele vai dizer assim, não é possível vencer um inimigo em absente e em efígie. Né? Eu acho muito bacana, né, essa ideia do Freud, porque o Freud está... Agora eu não me lembro se é em A Dinâmica da Transferência ou Recordar, Repetir e Elaborar. Pouco importa, tá escrito lá pelo Freud, bem no finalzinho do texto, né? O Freud está retomando isso aqui. A gente trabalha com o aqui e agora dos nossos pacientes, não trabalhamos com o passado. O passado serve tão somente de fio condutor de um discurso, de uma fala. Trabalhamos com a fala. Mas, além disso, devemos considerar que o escavador lida com objetos destruídos, dos quais partes grandes e importantes certamente se perderam devido à violência mecânica, ao fogo ou a saques. Por maior que seja o esforço, não se consegue encontrar essas partes para compô-las com os restos preservados. Dependemos única e exclusivamente da reconstrução que, por isso, muitas vezes, não consegue ir além de um certo grau de probabilidade. A situação é diferente com o objeto psíquico cuja história prévia o analista quer levantar. Aqui, geralmente acontece o que só em felizes casos excepcionais aconteceu em Pompeia ou com a tumba de Tutancâmon. Todo o essencial ficou preservado. Mesmo aquilo que parece totalmente esquecido ainda está presente de alguma forma em algum lugar, estando apenas soterrado, tornado inacessível ao indivíduo. Olha que lindo, Freud está dizendo aqui exatamente aquilo que se pensa com relação ao que é recalcado na teoria freudiana. Está soterrado, está expulso da possibilidade de consciência, por camadas e mais camadas de quê? De sentidos. De sentidos. Como se sabe, duvidamos que qualquer formação psíquica realmente seja suscetível à destruição total. Ou seja, as coisas de alguma maneira sobrevivem. A essa extraordinária vantagem do trabalho analítico se contrapõem apenas dois outros fatores, a saber,
O objeto psíquico é incomparavelmente mais complicado que o objeto material do escavador. E o nosso conhecimento não está suficientemente preparado para aquilo que devemos encontrar, uma vez que a sua estrutura íntima ainda abriga muitos mistérios. Gente, nós estamos falando aqui de um texto de 1937, chamado Construções em Análise. Freud, no final da vida dele, depois de mais de 30 anos de psicanálise, de atendimentos, de estudo, de produção, vai nos dizer o quê? O nosso conhecimento não está suficientemente preparado para aquilo que devemos encontrar. Eu gostaria de trazer isso à baila aqui agora com vocês e pensar nisso. O analista, quando recebe um paciente, seja esse paciente já alguém que está há 10 anos de análise, sabe ele o que o paciente vai dizer? Não. Não sabemos. E aqui a nossa comparação entre os dois trabalhos já chega ao fim, pois a principal diferença entre ambas reside no fato de que, para a arqueologia, a reconstrução é o objetivo e o fim dos seus esforços, e para a análise, a construção constitui apenas um trabalho preliminar. Bom, vamos seguir, né? Depois a gente vai parar um pouquinho para comentários, dúvidas, né, para discutir, tá bom? Vamos seguindo aqui. Parte 2. Mas não é um trabalho preliminar no sentido de que primeiro terá de ser terminado antes de se começar o próximo. Mais ou menos como a construção de uma casa, em que todas as paredes precisam ser erguidas e todas as janelas colocadas antes de nos ocuparmos com a decoração interior dos cômodos. Todo analista sabe que no tratamento analítico isso é diferente, que ambos os tipos de trabalho caminham paralelamente, sempre um deles um tanto na dianteira, vindo o outro em sua sequência. O analista produz um pedaço de construção, comunica-o ao paciente para que faça efeito sobre ele. Depois, ele constrói mais um pedaço a partir do novo material que chega como um afluente e trabalha do mesmo jeito. E nessa alternância vai até o fim. Gente, muito importante aqui, tá? Muito importante aqui. Vamos pensar isso aqui que o Freud está falando como as entrevistas preliminares ao tratamento? O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo nas entrevistas preliminares, o que a gente vai fazendo é escutando o paciente, né? E, de alguma forma, dirigindo o tratamento, sustentado, claro, pela ética da psicanálise, né? Tentando fazer com que o paciente recorde o máximo possível, tá? Todas as questões que lhe ocorrem, que ele pensa, né? No exato momento em que ele começa a falar sobre aquilo de que ele se queixa e sobre aquilo que ele vem pedir tratamento, vem pedir ajuda, né? Vem pedir apoio, cura, seja lá o que for que ele venha pedir. O analista tem que estar sempre nessa posição de escuta, de acolhimento, né? E de intervenção. Veja bem, não há análise possível, não existe a menor possibilidade de que uma análise exista se não há um analista intervindo para produzir aquilo que Freud vai chamar de associação livre de ideias, ok? E uma das maneiras que nós temos para produzir, para provocar, para ter como efeito, colher isso, né, como produto da análise, né, isso que? Uma associação livre de ideias, né, as ocorrências que vão aparecendo, é justamente essas construções que a gente pode fazer, interrogando o paciente. O que você acha disso que eu acabei de te dizer? Isso faz sentido? Não faz? Você pensa alguma coisa a partir daqui? Né? O que você associa com isso? O que te lembra? Então são maneiras diferentes de tentar produzir a mesma coisa. O quê? A fala do paciente. Não trabalhamos com outra coisa em psicanálise que não seja a fala. Agora, a estratégia com a qual o analista opera. Eis aí o segredo. Por isso a importância da supervisão, da análise de controle. Né? Porque é aí,
nesse momento em que os analistas vão poder afiar a sua faca. Se nas apresentações do trabalho analítico se ouve falar tão pouco em construções, isso se deve ao fato de que, em vez disso, fala-se em interpretações. Eu estava dizendo isso agora há pouco, né, no nosso bate-papo hoje. Mas, em interpretações e seus efeitos. Mas penso ser construção o termo infinitamente mais adequado. Interpretação se refere àquilo que fazemos com um único elemento material, a exemplo de uma ocorrência, um ato falho ou assemelhados. Mas falamos em construção quando apresentamos ao analisando um pedaço de sua história pregressa esquecida, da seguinte forma, por exemplo: até os seus X anos, você se considerava o dono único e restrito da sua mãe, até que chegou um segundo filho e com ele uma grande decepção. Sua mãe abandonou você durante algum tempo e também mais tarde não se dedicou exclusivamente a você. Seus sentimentos em relação à sua mãe tornaram-se ambivalentes. O pai passou a ter outra importância para você, etc, etc, etc. Então, o que o Freud está dizendo aqui? O Freud está interpretando. Por que é importante uma interpretação, gente, na cena analítica? Vamos lembrar que isso que nos habita e que está recalcado, isso não chega diretamente à nossa consciência, a não ser através de um outro. Então, nós fazemos, na realidade, um desvio em que, a partir daquilo que eu escuto da boca do analista, né, de uma forma, às vezes, diferente da forma como eu mesmo acabei de dizer, isso fica um pouco mais tragável. Fica um pouco mais fácil de lidar. Me é possível escutar. Às vezes a gente pergunta para os nossos analisantes: você escutou o que você disse? E eles dizem, geralmente, não. Por quê? Porque o que apareceu no dito é algo que transcende aquilo que nós vamos chamar de consciência. Apareceu. Aí do jeito que apareceu, se perdeu. Cabe ao analista resgatar, marcar, pontuar. Aí tem coisa. Vamos lá, avancemos. Neste artigo, a atenção se volta exclusivamente a esse trabalho preliminar das construções. Ou seja, neste artigo. E é aí que surge, em primeiro lugar, a pergunta: que garantias temos durante o nosso trabalho nas construções de que não seguiremos por caminhos errados, colocando em risco o sucesso do tratamento, caso defendamos uma construção incorreta? Pode parecer que essa pergunta nem permita uma resposta geral, mas, ainda antes de discutirmos a questão, ouçamos uma informação de consolo que nos traz a experiência analítica, pois ela nos ensina que não provocará nenhum dano se alguma vez nos equivocarmos e apresentarmos ao paciente uma construção incorreta como sendo a verdade histórica provável. Provável. Não é uma verdade. O analista não põe, enfim, uma verdade goela abaixo do paciente. Não, isso é uma violência. Provável. Inclusive, nas entrevistas preliminares, quando eu faço uma intervenção, eu costumo dizer: olha, talvez seja isso. Mas não quer dizer que eu estou falando que eu estou certo, tá bom? Eu preciso ouvir de você também. O que você acha? O que você pensa? E às vezes aparecem umas coisas bem absurdas assim: Marco, eu acho que nada a ver, né? Aí na próxima sessão fala: Marco, cara, eu fiquei com aquilo engasgado na minha garganta. E aí eu tô voltando hoje para falar que sim, que fez sentido e não sei o que, não sei o que. E às vezes nada a ver, e passa e nunca mais volta, e ok. Né? O analista não tem bola de cristal, minha gente. A gente não sabe mais do que aquilo que os nossos pacientes nos dizem. Né? Bom, pois ela nos ensina que... Tá, isso eu já li. É evidente que isso significa que perderemos tempo e que aquele que sempre impor ao paciente certas combinações falsas não lhe causará boa impressão e não chegará longe no tratamento, mas um único equívoco é inócuo, ou seja, o analista deve exercer muito bem o silêncio. Não é? O que acontece nesse caso é muito mais que o paciente permanece como que intocado,
não reagindo nem com o sim, nem com o não. Isso possivelmente significará apenas um adiamento da reação. Mas, se a situação permanecer assim, podemos chegar à conclusão de que erramos e confessaremos isso ao paciente no momento adequado, sem prejuízo de nossa autoridade. Ou seja, quando a gente faz uma interpretação equivocada, e às vezes vai durante algumas sessões, né, sobre aquele ponto, a gente pode até voltar para o paciente e dizer, olha, me parece que você chegou então à resposta, né? Eu estava errado. Uma coisa aqui, uma coisa bem interessante, bem legal. Vocês acham mesmo que no lugar de analisante, o analisante vai ficar puto? Ou vai conseguir entender que foi um trabalho em conjunto e que algo se construiu ali? É óbvio que algo se constrói, ajudando ele em outros aspectos da vida dele. Esse momento se dá quando surgir um novo material que possibilite uma construção melhor. Eu estou me adiantando no texto do Freud. E assim a correção do erro. A construção errada acaba por ficar de lado, de forma que é como se nunca tivesse sido feita. Em alguns casos até se tem a impressão de que, usando as palavras de Polônio, se fisgou a carpa da verdade justamente com a isca da mentira. Olha que lindo isso. O perigo de levar o paciente pelo mau caminho através da sugestão, convencendo-o de determinadas coisas em que nós próprios acreditamos, mas que ele não deveria aceitar, certamente tem sido exagerado além da medida. Isso na época do Freud, porque nos dias de hoje a gente escuta muito, né, de paciente dizendo exatamente isso quando nos procura. Fiz análise por tanto tempo, por tantos anos, não sei o que, e destruiu minha vida. Parabéns. Você caiu no golpe do analista de certificado, né? A pessoa tirou um certificado de psicanalista, começou a atender, era o senhor da razão e não estava te escutando. Isso, infelizmente, tem acontecido com grande frequência, né? O analista teria se comportado de forma muito incorreta se um infortúnio desses lhe acontecesse. Principalmente, ele teria de fazer a autocrítica, reconhecendo que não deu voz ao paciente. Estou me adiantando no Freud aqui, eu preciso começar a ler mais o texto. Né? Posso afirmar sem falsa modéstia que esse mau uso da sugestão nunca aconteceu na minha atividade. Há algumas críticas interessantes ao Freud, né, justamente nesse ponto da interpretação. Algumas pessoas acham, acreditam, não sei por que leitura de Freud, né, muito mais talvez de comentadores, que Freud, a hora que escutava um paciente, dizia, ó, isso aqui é Édipo, e o paciente tinha que engolir como se fosse Édipo. Não, né, não é muito bem por aí. Para quem chegou agora, né, no nosso bate-papo, nós estamos lendo o texto do Freud, Construções em Análise, que está nessa edição, né, da editora Autêntica, tá? Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Vamos lá. A partir do que dissemos acima, já se pode deduzir que não estamos nem um pouco inclinados a desprezar os sinais que depreendemos da reação do paciente diante da comunicação que lhes fazemos de uma de nossas construções. Trataremos desse ponto em detalhes. Está certo dizer que não damos a um não do analisando o crédito total. Assim como tomamos como válido o seu sim. É absolutamente injustificado nos culparem por reinterpretarmos a sua manifestação, transformando-as em todos os casos em uma confirmação. Na verdade, não é tão simples assim. Não tomamos uma decisão com tanta facilidade. Atenção aqui, pessoal. O sim, direto do analisando, tem muitos significados. Ele pode, de fato, indicar que ele reconhece a construção ouvida como sendo correta, mas também pode ser desprovido de sentido, ou mesmo o que podemos chamar de falso, na medida em que é confortável para sua resistência continuar ocultando a verdade não revelada através dessa aquiescência. Esse sim só tem algum valor se for seguido de confirmações indiretas, se o paciente, logo depois do sim, produzir novas lembranças, que complementam e ampliam a construção. Olha que interessante então. O que o Freud está nos dizendo aqui é o seguinte, que pouco importa se o paciente nega ou aceita uma construção feita pelo analista. O mais importante é o que vem a seguir.
que é a continuação do trabalho analítico propriamente dito. Só nesse caso reconheceremos o sim como a plena resolução do respectivo ponto. Em outras palavras, nós só conseguiríamos verificar se aquilo que nós interpretamos, né, e construímos ali com o paciente, não é sem o paciente, né, a partir da própria fala do analisante, como uma construção válida pelos efeitos que isso vai causar no analisante a posteriori. Jogue a primeira pedra, aquele que já está em análise há alguns anos e por mais de 1, 2, 3, 4, 10 sessões ficou preso numa intervenção do analista. Não ficou preso numa intervenção do analista. Não ficou preso. Acredito que todos nós que estamos em análise há um tempo suficiente já nos deparamos com essa situação de uma intervenção do analista nos prender, nos pegar e a gente ficar se debatendo, né, nisso um bom tempo. O não do analisando é muito polissêmico, ou seja, pode assumir diversos sentidos também, tal qual o sim. E na verdade é ainda menos utilizável do que o seu sim. Em casos raros, ele se mostra como expressão de uma rejeição justificada. Muito mais frequentemente, ele é a expressão de uma resistência, provocada pelo conteúdo da construção informada, mas que também pode se originar de outro fator da situação analítica complexa. O não do paciente, portanto, nada prova em relação à correção da construção, mas se coaduna muito bem com essa possibilidade. Uma vez que toda a construção é incompleta e abarca apenas um pequeno fragmento do acontecimento esquecido, temos a liberdade de supor que o analisando, na verdade, não está renegando o que lhe foi comunicado, mas fundamenta sua oposição com base na parte ainda não revelada, ou seja, faltam elementos, né? Via de regra, ele só dará a sua concordância quando souber de toda a verdade, e esta muitas vezes é bastante ampla. Portanto, a única interpretação segura do seu não é aquela que aponta a insegurança, que a construção certamente não lhe disse tudo. Portanto, concluímos que, a partir das manifestações diretas do paciente, após a comunicação da construção, teremos poucos pontos de apoio para saber se agimos de forma correta ou incorreta. Tanto mais interessante é saber que existem tipos indiretos de confirmação, que são absolutamente confiáveis. Um deles é uma expressão idiomática que se ouve com pequenas variações das mais variadas pessoas, como se fosse combinado. Abre aspas, eu jamais pensei ou teria pensado nisso ou isso. Fecha aspas. Podemos traduzir essa manifestação tranquilamente por sim, nesse caso, você acertou o inconsciente na mosca. Fecha aspas. Infelizmente, ouvimos essa fórmula tão desejada pelo analista com maior frequência após interpretações isoladas, mais do que depois da comunicação de construções ampliadas. Uma confirmação de igual valor, dessa vez expressa de forma positiva, é quando o analisando responde com uma associação que contém algo semelhante ou análogo ao conteúdo da construção. Olha em que lugar o Freud está colocando o analisante, né? No pivô. Né? O analista ele é muito mais aquele que acompanha o discurso do analisante, que dirige o tratamento. Né? É o analisante que vai associar, não o analista. Em vez de apresentar um exemplo tirado da análise, que seria fácil de achar, mas seria muito longo para demonstrar, quero narrar aqui uma pequena vivência extra-análise, que apresenta essa situação com uma ênfase quase cômica. Tratava-se de um colega que tinha, isso faz muito tempo, me escolhido como consultor em sua atividade médica. Certo dia, porém, ele me trouxe sua jovem esposa que estava lhe causando problemas. Ela se recusava a ter relações sexuais, usando todo tipo de pretextos, e ele, aparentemente, esperava de mim que eu esclarecesse a ela quais as consequências de seu comportamento inadequado. Eu concordei e expliquei a ela que a sua recusa provavelmente causaria distúrbios de saúde lamentáveis ou tentações no marido, que poderiam levar à destruição do seu casamento. Durante essa explicação, ele repentinamente me interrompeu para dizer o seguinte: o inglês, com quem o senhor diagnosticou um tumor cerebral, também já morreu. No início, a fala parecia incompreensível. O também na frase parecia enigmático. Não havíamos falado de nenhum outro falecido.
Poucos instantes depois entendi. Aparentemente, o homem queria me apoiar. Ele quis dizer, sim, certamente o senhor tem razão. O seu diagnóstico do paciente também acabou se confirmando. Era uma plena contrapartida das confirmações indiretas por associações que obtemos nas análises. Não quero negar aqui que na manifestação do colega também houve a participação de ideias rechaçadas por ele. Bom, a confirmação indireta por meio das associações que combinam com o conteúdo das construções e que trazem consigo um também, como aquele fornece ao nosso juízo, alguns pontos de... como aquele... voltando aqui. A confirmação indireta por meio das associações que combinam com o conteúdo das construções e que trazem consigo um também, como aquele, fornece ao nosso juízo alguns pontos de apoio para descobrir se essa construção se mostrará verdadeira na continuidade da análise. Olha que interessante então, não é porque algo tem cara de verdade, aparece como verdadeira, aparece como um saber que vai ser verdade. É preciso explorar mais, é preciso avançar, né? Especialmente impressionante também é o caso em que a confirmação se infiltra na oposição direta por meio de um ato falho. Um belo exemplo desse tipo foi publicado por mim anteriormente em outro local. Nos sonhos do paciente, repetidamente aparecia o nome Genet, bem conhecido em Viena, sem que em suas associações houvesse qualquer esclarecimento a respeito. Então, tentei a interpretação de que talvez ele quisesse dizer Gaunet, quando dizia Genet, ao que o paciente prontamente respondeu, mas isso me parece demasiado, gousado. Aí agora eu não sei falar alemão, né? Ou então o paciente quer rechaçar a ideia a ele atribuída de que determinado pagamento tenha um valor alto demais para ele, usando as seguintes palavras: $10 não significam nada para mim. Mas em vez de $10 usa a moeda menos valiosa dizendo 10 shillings. Quando a análise está sob a pressão de fortes fatores que forçam a uma reação terapêutica negativa, como consequência de culpa, necessidade masoquista de sofrimento, relutância contra a ajuda do analista, o comportamento do paciente após a comunicação da construção muitas vezes torna a decisão que buscávamos muito fácil. Se a construção estiver errada, nada muda no paciente, mas se ela estiver correta ou trouxer uma aproximação da verdade, ele reagirá a ela com uma visível piora de seus sintomas e de seu estado geral. Resumindo, constataremos que não merecemos a crítica de que desprezamos e colocamos de lado a posição do analisando em relação às nossas construções. Nós prestamos atenção nela e dela muitas vezes retiramos pontos de apoio valiosos, mas essas reações do paciente geralmente têm múltiplos significados e não permitem uma decisão definitiva. Apenas a continuidade da análise poderá trazer a decisão sobre a correção ou inutilidade da nossa construção. Entendemos a construção individual como nada mais que uma suposição que aguardava a verificação, a comprovação ou o descarte. Veja que interessante então. O Freud aqui está trabalhando muito com essa ideia, né, de que o analista, quando intervém, ele intervém com um fim, com um objetivo, ok? O objetivo da suspensão do recalque, se utilizando dessas construções para que o paciente continue associando livremente, né? Basicamente, esse é o método psicanalítico com o qual trabalha o analista, né? Em suma, comportamo-nos segundo o modelo de um conhecido personagem de Nestroy, o criado da casa, que tem uma única resposta pronta para todas as perguntas e intervenções. Abre aspas, ao longo dos acontecimentos, tudo será esclarecido. Gente, estamos chegando já no fim do nosso tempo, tem mais uma parte aqui para trabalhar, para discutir, né? Eu vou avançar com vocês, tá bom? E aí depois a gente faz um comentário e abre um bate-papo com vocês, ok? Mostrar aqui como isso se dá, parte 3. Mostrar aqui como isso se dá ao longo da continuação da análise, por que caminhos a nossa suposição se transforma em convicção para o paciente, não vale o esforço. Isso é o de conhecimento de todo analista, a partir da experiência diária, e não é de difícil compreensão. Apenas um ponto nesse contexto merece um exame mais acurado, bem como esclarecimentos. O caminho que começa com a construção do analista deveria terminar com a recordação do paciente. Nem sempre ele vai tão longe. Inúmeras vezes,
não conseguimos levar o paciente à recordação do recalcado. Em vez disso, se executarmos a análise de forma correta, conseguimos que ele tenha uma convicção segura da verdade da construção que, do ponto de vista terapêutico, tem o mesmo efeito que uma recordação recuperada. Sob que circunstâncias isso acontece e como é possível que uma substituição aparentemente incompleta tenha, mesmo assim, o efeito pleno, será matéria para uma pesquisa futura. Bom, o que o Freud está dizendo aqui é o seguinte, que basicamente, é isso que se vive em análise marca de tal forma as pessoas que, independente de ser equivalente ou não àquilo que se viveu, isso tem efeitos, ok? Encerrarei essa pequena comunicação com algumas observações que abrirão uma nova perspectiva. Chamou-me a atenção em algumas análises que a comunicação de uma construção aparentemente correta produzia nos analisandos um fenômeno surpreendente e inicialmente incompreensível. Eles começavam a ter recordações vivas, chamadas por eles próprios de ultranítidas. No entanto, eles não se lembravam do acontecimento em si, que fora o conteúdo da construção, mas de detalhes próximos a esse conteúdo. Por exemplo, do rosto das pessoas ali citadas com extrema nitidez, ou dos espaços em que algo semelhante poderia ter acontecido, ou ainda, um pouco mais adiante, dos objetos de decoração desses ambientes, dos quais, evidentemente, a construção não teria como ter conhecimento. Isso acontecia tanto em sonhos diretamente após a comunicação, como também em vigília em estados semelhantes a uma fantasia. A essas lembranças não se atrelava mais nada na sequência. Então, parecia legítimo entendê-las como resultado de um acordo. Atenção aqui, pessoal. A súbita vinda à tona do recalcado, ativada pela comunicação da construção, tinha a intenção de levar aqueles importantes resquícios da lembrança à consciência. Uma resistência conseguiu, se não refrear o movimento, pelo menos deslocá-lo para objetos secundários vizinhos. Aqui o Freud está trabalhando a questão do deslocamento e da condensação. Ok? Desloca e condensa em outro lugar. Leiam o caso do pequeno Hans, que está aqui o trabalho dessa questão do deslocamento, da condensação, né? Tudo lá. Essas lembranças poderiam ter sido chamadas de alucinações se a sua nitidez tivesse sido acrescida a crença em sua atualidade. Mas essa analogia ganhou importância quando atentei para a ocorrência ocasional de alucinações reais em outros casos, certamente não psicóticos. Nossa, Marco, olha, Freud falando que não psicóticos alucinam. Meu Deus, como é que fica agora o diagnóstico, né? Se não é por checklist. Ah, alucinou, delirou, psicótico. Não. Pois é, vamos ler um pouquinho mais o Freud, né? O raciocínio então continuou. Talvez seja uma característica geral da alucinação, até então não considerada suficientemente, que nela retorna algo vivenciado nos primórdios e depois esquecido, algo que a criança viu ou ouviu numa época em que mal sabia falar, e que agora se insinua fortemente na consciência, provavelmente de modo deformado e deslocado, devido às forças que se contrapõem a esse retorno. E se pensarmos na relação estreita entre alucinação e determinadas formas de psicose, nosso raciocínio ainda pode ir além. Talvez as formações alucinatórias em que regularmente vemos inseridas essas alucinações não sejam elas próprias tão independentes assim da súbita vinda à tona do inconsciente e do retorno do recalcado. Como supomos até agora. Em geral, sublinhamos apenas dois fatores no mecanismo de uma formação alucinatória. Por um lado, o afastamento do mundo real e seus motivos, e por outro lado, a influência da realização do desejo sobre o conteúdo do delírio. Mas será que o processo dinâmico não seria aquele em que o afastamento da realidade é aproveitado pela emergência do recalcado para impor o seu conteúdo à consciência, sendo que as existências ativadas nesse processo e a tendência à realização do desejo se dividem na responsabilidade pela deformidade e pelo deslocamento do relembrado? Mas isso também é o conhecido mecanismo do sonho, que já uma antiguíssima suposição equiparava à loucura delirante. Freud dizia que o sonho era uma psicose. Ele escreveu isso. Não creio que essa concepção de delírio seja totalmente nova, mas ela reforça um aspecto que normalmente não aparece em primeiro plano. Essencial aí
Pessoal, eu tô avançando aqui com a leitura porque eu quero chegar no ponto em que a gente vai discutir um pouquinho a respeito da verdade, do Estatuto da Verdade para Freud, né? Essencial aí é a afirmação de que a loucura não só tem método, como já conhecera o poeta, mas também contém uma parte de verdade histórica, Ou seja, a loucura não é desrazão, é uma outra razão que está operando aí, né? E nos é lícito supor que a crença obsessiva que a loucura encontra extrai a sua força justamente de tal fonte infantil. Para demonstrar essa teoria, hoje tenho apenas reminiscências à minha disposição e não impressões recentes. Provavelmente valeria a pena tentar estudar casos patológicos correspondentes de acordo com os pressupostos aqui desenvolvidos e também estabelecer o tratamento segundo eles. Lacan fez isso, ok? Então vamos lá. Lacan pega, lê Freud, estuda Freud, discute Freud e avança na clínica freudiana com psicóticos. Certamente abandonaríamos o esforço inútil de convencer o doente do erro de seu delírio, de sua contradição diante da realidade, encontrando antes e muito mais um fundamento comum no reconhecimento do cerne da verdade, a partir do qual se poderá desenvolver o trabalho terapêutico, o trabalho analítico. Então, de alguma forma, o Freud está nos mostrando aqui o que Lacan vem estudando, pesquisando, discutindo, né, desde o primeiro seminário, né? Que isso que se produz nos fenômenos psicóticos, né, as alucinações, os delírios, seja numa psicose, numa neurose, numa perversão, que seja, na realidade é da ordem de uma verdade do sujeito, que está relacionado a fatos históricos, às vivências primitivas, né, antes mesmo da possibilidade de significação. Então fica como uma lacuna. O Alain Didier vai dizer, né, que o trauma é isso, né, é o significante da falta de significante, né? Vamos avançar. Esse trabalho consistiria em libertar aquela parte da verdade histórica de suas deformações e ligações com o presente real, reconduzindo aquela parte do passado a qual pertence. Uma análise, seja para neurose, para psicose, perversão, qualquer estrutura que nós estivermos trabalhando, né, tem esse efeito de colocar no passado o passado, né, de fazer o passado passar. O deslocamento da pré-história esquecida para o presente ou para a expectativa do futuro é uma ocorrência regular também no neurótico. Muitas vezes, quando em estado de angústia o deixa na expectativa de que algo terrível vai acontecer, ele apenas está sob a influência de uma recordação recalcada, que quer chegar à consciência e que não pode se tornar consciente naquela época em que, de fato, algo assustador aconteceu. Leiam o texto, recordar, repetir e elaborar, pessoal. É fundamental para a gente pensar isso, né? Que na relação com o analisante, né, o analista, nesse lugar de objeto, ao escutar o analisante, e vê que o analisante está se angustiando, consegue sacar que ali, naquele ponto, tem uma verdade encoberta. Encoberta. Quero dizer com isso que a partir de tais esforços com os psicóticos descobriremos muita coisa valiosa, mesmo se o sucesso terapêutico não acontecer. Veja bem, sucesso terapêutico, efeitos terapêuticos. Sucesso analítico, alcançar o objetivo de uma análise, que é a suspensão do recalque. Sei que não é apropriado tratar de um tema tão importante de um modo tão superficial como fizemos aqui. Segui o atrativo de uma analogia. As formações delirantes dos doentes parecem-me equivalentes das construções que elaboramos nos tratamentos analíticos, tentativas de explicação e reconstituição que, sob as condições da psicose, aliás, só poderão levar a substituir aquela parte de realidade que é renegada no presente por uma outra parte que nos primórdios também foi renegada. Revelar as relações íntimas entre a matéria da recusa, olha o Freud atual, e o antigo recalque será a tarefa do exame individual. Olha o Freud trabalhando aqui com os mecanismos de defesa, né? Assim como a nossa construção só tem efeito por trazer de volta uma parte da história de vida perdida, o delírio também deve o seu poder de convencimento à porção de verdade histórica que ele coloca no lugar da realidade rejeitada.
Desse modo, a obsessão também se submeteria à frase que no passado eu usei apenas para a histeria, dizendo que o doente sofria de suas reminiscências. Nem naquela época, essa fórmula resumida tinha a intenção de negar a complexidade da causação da doença, excluindo o efeito de tantos outros fatores. Se abarcarmos a humanidade como um todo e a colocarmos no lugar de cada indivíduo humano, verificaremos que ela também desenvolveu formações delirantes, inacessíveis à crítica lógica e que contradizem a realidade. Bom, estamos na época da pandemia, a gente está vendo quanta gente, e antes da pandemia também, né? Quanta gente delira e forma grupos, continua delirando em grupos, né? E acredita em coisas que sabidamente não se sustentam, né? É um exame um pouquinho mais acurado. Se, mesmo assim, elas puderem expressar um extraordinário poder sobre as pessoas, a análise levará à mesma conclusão que no caso de cada indivíduo. Elas devem o seu poder ao teor de verdade histórica que foram buscar lá no recalque dos tempos primordiais esquecidos. Ou seja, a verdade é uma construção. E a análise se ocupa de, escutando o paciente, produzir um saber que será equivalente à verdade, que será tomado como efeito de verdade. Bom, encerramos o texto por hoje. Sugiro muitíssimo, né, que vocês tenham em mãos esse texto aqui do Freud, né, da editora Autêntica. Está muito bem traduzido. E tem alguns textos, né, nota do tradutor e tal, né? Tem as notas bem importantes aqui também, que ajuda bastante na leitura. Vamos lá, temos algumas perguntas aqui, pessoal, vão mandando as suas perguntas. Tem um analisante que tem um tique na mandíbula em certos assuntos. Posso então dizer a ele? Por que tu vai dizer uma coisa se ele já sabe? Né? Deixa que ele diga. Ele se queixa disso? Não se queixa? Isso te causa alguma coisa para você comunicar isso a ele? Né? Se esse tique, né, é algo que causa nele alguma coisa, que ele diga sobre isso. Porque se está causando em você, vai para a supervisão. Né? Leva isso para análise. Por que esse tique na mandíbula te incomoda tanto? Só uma pergunta? Não tem mais nenhuma pergunta? Estamos aqui hoje trabalhando no Instagram, né, ao vivo aqui com o pessoal, no @MarcoLeitePsi, e também gravando aqui para o Instituto ESP, né, uma série de vídeos com leituras comentadas dos textos, pessoal. Então participem aí com a gente, né? Coloquem alguma pergunta aí para a gente poder discutir um pouquinho. Temos um tempinho, já está tudo estourado o tempo, era 1 hora, né? Mas vamos lá. Pessoal, bastante comentário aqui, excelente aula, que rico, bacana. Gente, tem uma pergunta que apareceu aqui, ó. É involuntário. Bom, esse tique é involuntário. Se ele se queixa disso, ok. Se ele coloca que é involuntário, né? Veja, é uma coisa bacana que a gente tem que pensar, né? O analista não olha para o paciente e me fala, e esse negócio aí, né? Ou então o paciente é gago e você começa a se incomodar com a gagueira do paciente e vai dizer, olha, cara, você nunca pensou em tratar essa gagueira? Né? Não. Eu recebo os meus pacientes e a cada sessão, né, eles vão dizer aquilo que eles acham que devem dizer. Dizendo aquilo que eles acham que devem dizer, às vezes algumas coisas escapam. E é nisso que escapa que a gente intervém. Né? Mas intervém o analista. Nisso que escapa a regra que ele mesmo colocou, que o paciente mesmo colocou, né? Como hoje eu vou falar isso ou aquilo, né? Do que de fato essa contação de história que o paciente acredita ser verdade. Né? Marcos, sobre o processo de fim de análise, como acontece esse processo? Quando se atinge esse efeito terapêutico, a fim de análise não é a mesma coisa que efeito terapêutico, ok? Nós vamos pensar que a psicanálise tem efeitos analíticos, que ela tem efeitos terapêuticos, ok, isso a gente sabe, isso a gente verifica na clínica. No entanto, uma psicanálise não tem como objetivo os efeitos terapêuticos.
Efeitos terapêuticos você vai ter como objetivo nas terapias, tá? Efeito analítico, outra coisa. O fim de análise foi uma proposta de Freud, né? Para pensar, inclusive, a formação dos analistas, né? Então você vai ter nesse volume aqui mesmo bastante material para pensar o fim de análise, em especial análise finita e infinita, em que Freud vai discutir um pouquinho a respeito disso, mas quem mais vai se debruçar sobre essa questão do fim de análise, ainda quando estava dentro da IPA formando analistas, é o próprio Jacques Lacan. Sugiro o texto A Situação da Psicanálise e a Formação do Analista em 1956, ato de fundação da Escola de Lacan, de 64, e proposição, né, de 9 de outubro de 67, e também um terceiro texto, se eu não me engano, a Nota Italiana, né, que agora eu não vou me recordar a data dele, faz muito tempo que eu li ele, que são textos aí que vão te dar uma baliza para pensar a formação do analista, ok? Como esse efeito que se espera alcançar no fim de análise. Ou seja, toda análise deve necessariamente produzir um analista, ok? Mas que se produza um analista não quer dizer que esse que chegou ao fim da própria análise vai atender outras pessoas. Isso não tem nada a ver. Analista não é aquele que põe um jaleco ou põe uma roupa e fala, eu sou psicanalista. Não. Analista é aquele que chegou ao fim de análise. Uma análise produz um psicanalista, né? Mais perguntas por aqui. Cadê? Como você pensa uma construção equivocada nas entrevistas preliminares? Obrigada. Selma, eu que agradeço a pergunta. Olha, eu penso da mesma forma que durante todo o trabalho, né? Por isso que a gente tem que ter muito tato nas entrevistas preliminares, né? E que, bom, é nas entrevistas preliminares que vão se definir a conclusão do jogo, tá? Mais uma pergunta aqui. E se o analisando se recusa a falar sobre si e prefere questionar sobre a vida e as opiniões do analista? Thaís, a gente vai ter que trabalhar isso paciente por paciente, né? Vai ter que verificar, tá, por que se recusa a falar? Quer saber mais de mim? Por quê? O que está esperando com isso, né? Aí, de fato, a gente não tem como dar um... por isso, mais uma vez, a importância da análise de controle, da supervisão, né? Porque a partir da construção do caso, né? Inclusive, hoje e amanhã tem a abertura da pós em Curitiba com a Eva Lerner, tá? Eu vou apresentar um caso clínico no sábado à tarde, a Eva Lerner vai fazer a prática do comentário, vai comentar o meu caso clínico que está nas entrevistas preliminares, né? Vai ser bem bacana, né? A importância da análise de controle e da supervisão, porque você construindo o caso, você começa a verificar então quais serão as possibilidades de intervenção, né, que você terá diante desse caso, ok? Diante desse caso, nesse momento específico, tá bom? Pode ser que em outro momento as coisas apareçam de outra forma, ok? Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, a última. Suspensão do recalcado será sempre parcial? Sempre resta um traço? Saviliani, olha, suspender o recalque significa tirar uma pedra e ver o que está acontecendo aqui. Não quer dizer que a pedra deixou de existir, tá? Muito pelo contrário, a pedra tem uma função,